Será que comer de 3 em 3 horas faz tanta diferença assim no processo de emagrecimento? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre esta, que é uma das principais falas das pessoas quando pensam em mudança de alimentação. Olá, eu sou Michele Ribeiro, eu sou nutricionista e se você busca ter mais saúde através de uma alimentação prática e sem neuras, este canal é para você. Comer de 3 em 3 horas. Esta é uma das principais falas das pessoas quando pensam em introduzir hábitos mais saudáveis na alimentação. Mas será que realmente isso é necessário? Será que comer de 3 em 3 horas é para todo mundo? E o quanto esse processo de comer mais vezes ao longo do dia pode te ajudar no seu emagrecimento? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Já começando, eu preciso falar que tudo depende. E depende do quê? Comer de 3 em 3 horas não é uma regra. Para algumas pessoas funciona muito bem, de fato, mas para outras pessoas isso não faz diferença nenhuma. E às vezes, de tanto a pessoa tentar ali comer de 3 em 3 horas, isso fica tão exaustivo, fica tão cansativo que a pessoa desiste do processo. Ela fala, isso não é para mim. Eu não consigo encaixar no meu dia várias refeições. Eu nem sinto fome para comer tantas vezes ao longo do dia. E de fato, comer de 3 em 3 horas não vai mudar o seu emagrecimento. Em quais momentos comer de 3 em 3 horas é importante e em quais momentos isso não faz diferença? Vamos lá. Primeiro ponto. Se você tem algum problema gástrico, como por exemplo a gastrite ou o refluxo, o comer de 3 em 3 horas pode ser importante para você. E eu vou te explicar o porquê. Em alguns casos em que a pessoa tem algum desconforto gástrico ou a gastrite mesmo, refluxo, o comer mais fracionado impede que fique ali dentro do estômago circulando o suco gástrico e sem nenhum alimento para digerir. Então, quem tem alguma doença do estômago, esse comer mais fracionado impede que você tenha azia, impede que você tenha algum tipo de desconforto que piore o quadro dessa doença. O comer fracionado faz com que sempre tenha algum alimento ali dentro do estômago que precisa ser digerido. E com isso, não corre o risco de ter uma produção de suco gástrico que vai acabar, digamos que inflamando o seu estômago pela ausência de alimento. O outro fato é que, quando a pessoa tem refluxo, se ela fica muito tempo ali em jejum e quando vai comer, come maior volume, isso aumenta a chance de ter refluxo. Então, para pessoas que têm gastrite, refluxo ou algum problema gástrico, o comer de 3 em 3 horas pode sim fazer diferença. Pessoas que têm diabetes ou alguma alteração glicêmica, comer de 3 em 3 horas pode sim ser importante, porque quando a pessoa tem alguma alteração na glicemia, o ficar muito tempo sem comer impede que tenha picos de glicemia e com isso mantém essa glicemia mais estável. Então, para esse público, pode ser sim interessante ter um fracionamento na alimentação, mas isso tudo vai depender de qual diabetes a gente está falando, de como que está essa alteração glicêmica, de quais medicamentos você está tomando, em que momento está tomando. Então tudo vai depender de uma avaliação mais individualizada para entender em quais momentos seria melhor encaixar essas refeições. Agora, se você não tem nenhuma doença, se você apenas está buscando emagrecimento, será que realmente é tão importante assim comer de 3 em 3 horas? Eu já adianto que tudo vai depender de como que é a sua relação aí de fome e saciedade. Isso porque quando você fica muito tempo sem comer, por exemplo, você não tem o hábito de comer de 3 em 3 horas, você talvez toma ali o café da manhã, faz o almoço, depois a janta e fica esses intervalos sem comer nada, se na próxima refeição, quando você for comer, você tiver com muita fome, isso sim pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Neste cenário, o ideal seria encaixar pequenos lanchinhos ao longo do dia para impedir que quando você for fazer a sua alimentação, a sua refeição, você esteja com um nível de fome muito alto e faça com que você coma mais do que deveria. Então, nesse cenário onde ficar mais tempo sem comer aumenta a sua fome, o ideal é sim comer de 3 em 3 horas ou fracionar mais as suas refeições. Agora, se por exemplo, você não tem esse problema, para você é muito tranquilo ficar períodos maiores sem comer, isso não vai prejudicar o seu emagrecimento, tá? Pode ficar tranquilo. Tudo vai depender também do quanto você está comendo em cada refeição. E claro que isso, quem vai conseguir avaliar com mais detalhes é o nutricionista. Ele vai entender exatamente
exatamente quais são as suas necessidades diárias de alimentação e distribuir isso ao longo das refeições que você precisa fazer. Então, por exemplo, se para você tomar o café da manhã, almoçar e depois jantar é o suficiente para te manter bem, o nutricionista vai te ajudar a encaixar as refeições que você precisa, os alimentos que são necessários para você dentro dessas refeições, fazendo com que você mantenha uma rotina de alimentação que faça mais sentido para você, que faça mais sentido para o seu corpo em relação a esse aspecto de fome e saciedade, e que também tenha todas as calorias e todos os nutrientes que são importantes para o seu dia. De fato, quando a gente fraciona mais as refeições, fica mais fácil da gente conseguir manter um equilíbrio nas quantidades, mas isso não é uma regra e não tem que ser algo engessado para todo mundo. É necessário realmente avaliar cada caso para entender o que faz mais sentido para cada pessoa. Então não precisa ficar ali se punindo, ficar chateado por não conseguir comer de 3 em 3 horas. Às vezes, para você, faz mais sentido ter menos refeições e um período um pouco maior de jejum. Ou não. E se for o caso de, por exemplo, ser necessário para você ter refeições mais fracionadas e você não consegue fazer isso por conta, às vezes, da sua rotina ou por você não saber exatamente o que seria o ideal você comer, é o nutricionista que vai te ajudar a ter mais clareza nessas escolhas. É importante também ressaltar que comer de 3 em 3 horas não significa que você tenha que comer grandes volumes ao longo do dia. Quando a gente fala em fracionamento das refeições, a gente está falando de pequenos lanchinhos. Então são lanches estratégicos para te ajudar a manter o equilíbrio entre as principais refeições. Café da manhã, almoço e jantar, teoricamente, são as refeições de maior volume. Os lanches intermediários que entram ao longo do dia são refeições mais pequenininhas, só para te ajudar a manter esse equilíbrio. Mas fique tranquilo, para você entender melhor o que funciona para você e o que é mais adequado, procure um nutricionista. Ele vai realmente te mostrar se o comer de 3 em 3 horas faz sentido ou não para a sua vida. Eu espero ter trazido mais clareza para você sobre essa fala tão comum do comer de 3 em 3 horas. Eu sei que às vezes é um pouco confuso, em alguns lados você escuta que sim, precisa ter esse comer de 3 em 3 horas no seu dia, e em outros você escuta falando que não, isso já caiu por terra. E realmente tudo vai depender do teu caso. Não é possível trazer uma afirmativa se realmente precisa ou não comer de 3 em 3 horas. Vai depender de vários contextos, da sua saúde, da sua rotina, do seu corpo, quanto ele responde. O ideal é sempre ouvir o seu corpo, sabe? Eu acho que um dos principais parâmetros que a gente tem em relação a quais momentos a gente tem que comer é a nossa escala ali de fome e saciedade. O ideal, quando a gente pensa em escala de fome e saciedade, é a gente dar uma nota para nossa fome e para nossa saciedade. Então, por exemplo, de 0 a 10, quanto de fome eu tô sentindo? Eu tô ali na fome 4, 5, ótimo. Esse é o momento que você tem que comer. Não espere chegar ao teu 10, porque quando a gente tá na fome 10, a gente quer comer muito, a gente quer comer qualquer coisa, a gente não é seletivo. Isso porque a gente tá com muita fome. E quando a gente está numa fome 0, muitas vezes a gente come por uma questão emocional, porque fome realmente a gente não tá sentindo. Importante também reforçar que o ideal não é a gente chegar numa escala 10 de saciedade. É numa escala ali entre 7 e 8, porque se a gente chega numa escala 10, significa que a gente comeu mais do que deveria. Assim como também, se a gente está numa escala 0, 1 de saciedade, significa que a gente está comendo menos do que deveria. Ou seja, a gente diminuiu muito a quantidade que seria ideal para o nosso corpo. Uma estratégia que ajuda muito a trazer clareza sobre essa questão de 0 a 10, quanto de fome eu tô sentindo, de 0 a 10, quanto de saciedade eu fico após comer, é fazer o registro do diário alimentar. Essa é uma ferramenta super poderosa que qualquer pessoa pode fazer. Nada mais é do que registrar suas refeições, classificar de 0 a 10 quanto de fome você estava sentindo quando fez aquela refeição e de 0 a 10 quanto saciado você ficou após comer aquela refeição. Se você perceber que as suas escalas de fome e saciedade estão muito divergentes, você tem comido muitas vezes sem estar com fome ou deixado para comer quando você está com muita fome, significa que isso está um pouco desbalanceado. E qual é a forma da gente encontrar o equilíbrio entre essas escalas de fome e saciedade? É fazendo um acompanhamento nutricional. O nutricionista ele pode sim trazer algumas estratégias, ferramentas que te auxiliem a ter mais clareza sobre essa escala de fome e saciedade.
ansiedade. E aí sim você vai conseguir identificar o que funciona melhor para você dentre as refeições que você precisa fazer no seu dia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que eu vou trazer e também curte esse vídeo. Isso é muito importante para eu conseguir trazer mais e mais conteúdos para o máximo de pessoas que eu puder. Eu te aguardo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo também, como que é para você essa questão de comer de 3 em 3 horas? Funciona bem para você? Isso não funciona? Eu vou adorar ver o seu comentário aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!